O assunto segurança e crise no sistema prisional é tema da entrevista de hoje. A gente conversa agora com o deputado estadual Roberto Costa, que é presidente da Comissão de Segurança da Assembleia Legislativa e também membro do Comitê de Ações Integradas, gerido aí pela governadora do estado. Boa noite, deputado. Boa noite. Agora, a gente já pode ter aí um balanço, algumas informações importantes a ser repassadas aos telespectadores sobre as atividades dessa Comissão de Ações Integradas? Eu acho que primeiro a situação em relação ao presídio de Pedrinhas já está bem encaminhado em relação ao controle de toda a situação. O comitê foi criado em parceria com o Ministério da Justiça, na vinda do ministro Eduardo Cardoso com a governadora. E na primeira reunião ficou acertado alguns pontos que seriam importantes para debelar a crise dentro do sistema. Um dos pontos fundamentais é a questão da transferência de presos de líderes de facção para presídios federais. Isso já está sendo tratado, resolvido também, conjuntamente com o Ministério da Justiça e o Tribunal de Justiça, porque existe a necessidade de autorização por parte da Justiça do Maranhão para a transferência desses presos. E acreditamos, que logo esse ponto, que é fundamental, seja resolvido. Por questão de segurança, você não pode, primeiro, divulgar os nomes que serão transferidos, nem a data dessa transferência. Outro ponto também, eu acho que fundamental, que ficou estabelecido no comitê gestor, é a ampliação do trabalho dos mutirões carcerários, para facilitar também no sentido de buscar elementos dentro, inclusive, do sistema prisional, para facilitar também a avaliação das penas que estão sendo feitas pelos presos internamente dentro do presídio. Isso é uma forma também de desafogar um pouco também esse número excessivo de presos num espaço onde se tem uma dificuldade de acomodar todos, Então, deputado, esse comitê ele é formado por uma série de órgãos, inclusive a Assembleia, o senhor faz parte desse comitê. Qual é o trabalho da Assembleia dentro dessa organização? Eu acho que primeiro a gente participa, dentro do comitê existe o comitê principal e dentro do comitê ficou estabelecido também algumas sessões para se dividir as tarefas e responsabilidades. Nós estamos junto com o Tribunal de Justiça também na questão da avaliação de um trabalho digamos assim, de qualificação também, de oferecer qualificação profissional para os presidiários. Isso também é uma câmara que foi instalada dentro do comitê, no sentido de existem as medidas imediatas que são necessárias para ajudar no debelamento dessa crise, mas também existe as de médio e longo prazo, para que a gente possa continuar esse trabalho e resolver daqui a 4, 6 meses esse problema de uma vez por todas. Então, a Assembleia tem participado de várias câmaras internas dentro do comitê e temos acompanhado também no sentido de fiscalizar também todo esse trabalho que está sendo efetuado por esse comitê. Deputado, a Assembleia Legislativa, esse comitê de ações integradas, todos querem evitar a intervenção federal aqui no Estado. O que é prioridade para esse comitê, para que seja sanado esse tipo de problema que acontecemos, inclusive hoje, em Pedrinhas, mais uma vez? Olha, acho que primeiro, em relação a essa questão de intervenção federal, nós não acreditamos nessa hipótese. Primeiro, essa questão da penitenciária não é um problema do Maranhão. Isso é uma situação nacional que todos nós estamos envolvidos. Você já viu esse tipo de crise lá em São Paulo, no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, na Bahia. Então, é uma problemática nacional. E que o Maranhão, de qualquer forma, passou a ser o estado da vez dessa situação toda. E o fundamental é que o Estado do Maranhão, o governo do Estado, ele teve ações imediatas para debelar toda essa crise existente dentro do sistema penitenciário. Não só, não só no momento de crise, mas o governo já vinha fazendo um trabalho também de ampliação de vaga no sistema carcerário do Maranhão. Nós temos aí, inclusive, nos últimos 3 anos, a governadora criou mais de 800 vagas. E programado já na construção de presídios como em São Luís, Coroatá e Imperatriz, que são obras que já estão em andamento há mais de 3 meses, e acreditamos que daqui a 3 meses estarão prontos, nós abriremos mais de 1.000 vagas. Então, não se tem motivos para se acreditar numa intervenção federal. Até porque, se tiver uma intervenção federal no Maranhão, por este caso, então tem vários estados brasileiros que também passaram pela mesma situação.
Deputado, agora muitas pessoas devem se perguntar, e essa é uma resposta que talvez não tenha uma definição muito clara, essa situação do presídio, do complexo penitenciário de Pedrinhas, da situação da segurança aqui no estado não é de hoje. Da gestão passada, de vários anos, o secretário já está há vários meses à frente da pasta, e já se sabia dessa situação, da superlotação, da questão da falta de vagas aqui no Maranhão. Por que resolveu somente agora? Por que esperou a crise estourar, tudo isso acontecer e só resolver agora? Olha, primeiro, eu acho que essa situação, ela vem de muitos anos. Como eu já disse, isso é um problema nacional. Em relação ao Maranhão, o governo do estado, eu acabei de dizer, a governadora, nos últimos 3 anos, criou mais de 800 vagas. Mas que não adiantaram, né, deputado? Calma, mas você criou as vagas. Você não atendeu toda a demanda reprimida que existe em relação a isso. Por um detalhe importante, nós temos cerca de 5.300 presos hoje no Maranhão todo. Desses 5.300, nós temos cerca de 60% que são presos provisórios. O que são os presos provisórios? Aqueles que ainda não teve o seu julgamento concretizado. Então, se houvesse também por parte da Justiça do Maranhão uma celeridade nesses mutirões que agora são prioridades, inclusive pelo trabalho do Conselho, nós teríamos presos aí, inclusive tem presos em Pedrinhas que já cumpriram a pena, tem presos em Pedrinhas que não deveriam estar em Pedrinhas porque o crime que foi feito ele poderia estar cumprindo uma pena alternativa. Então, são várias situações. O que acontece é que existe realmente uma problemática que não é responsabilidade só do Poder Executivo. Acho que o Poder Executivo, o Poder Judiciário também tem a sua responsabilidade. Uma soma de erros. O Poder Legislativo, eu acho que é o conjunto das instituições, tem a sua parcela de culpa. Eu acho que o mais importante neste momento é que, independente da responsabilidade de cada um, todos entenderem e compreenderam que o momento agora é de assumir cada um a sua responsabilidade e juntar todos a força para que a gente possa, no espaço curto de tempo, melhorar toda essa situação. Eu já disse, nos últimos 3 anos, a governadora Rosiana criou cerca de 800 vagas nos presídios maranhenses. Aí eu lhe digo, tem o Centro de Ressocialização em Bacabal, em Santo Inês, em Chapadinha, em Timon. E agora, o que acontece com a superlotação? Em Pedrinhas, o que aconteceu é que, no mês de outubro, houve uma rebelião e os próprios presos acabaram com o pavilhão, com a casa de detenção que tinha 500 presos, a cadete. E de uma hora para outra você não teve vaga para colocar esses 500 novos presos. O que o governo fez? Fez todo um trabalho de recuperação e deve ser entregue no final do mês. Então, abrirá mais 500 vagas. E para os próximos 6 meses, nós acreditamos, inclusive pelos presídios que já estão em construção, nós teremos mais de 1.500 vagas novas abertas para o sistema. Então quer dizer que os outros participantes também desse mesmo processo, desse mesmo problema, já começaram a entender e já começaram a atuar? Claro, você vê há pouco aí numa reportagem do desembargador Freire Sobrinho, dizendo o trabalho, inclusive, que a Justiça já tem feito neste sentido. E, diga-se de passagem, a Justiça tem tido um papel fundamental juntamente com a Defensoria Pública, no sentido de acelerar e estruturar os mutirões carcerários, que serão uma ajuda importante também para que a gente possa melhorar o nosso sistema prisional. Dentro desse trabalho todo, a gente vai ver também um problema a ser resolvido. Agentes penitenciários dentro dessas novas unidades que vão ser inauguradas. Isso já existe por parte do governo, inclusive o concurso público, que deve chamar cerca de 120 novos agentes penitenciários. Isso não vai resolver o problema dos agentes penitenciários, mas é uma ajuda significativa para a estrutura que se tem hoje. Nós temos cerca de 360 agentes penitenciários. Se forem chamados esses 120, como o governo já disse, então tem 30% a mais do número já existente. Então, isso é uma ajuda substancial para que a gente possa também solucionar esse problema claro, que existe uma dificuldade, ela é histórica, mas começou a se encarar, não só no Maranhão, mas como em todo o Brasil, o assunto passou a ter uma prioridade no momento. Deputado, a gente agradece a sua presença aqui no Maranhão Acontece. Muito obrigado. Nós que agradecemos. Boa noite.